Na quinta-feira, dia 11 de junho de 2020, circulou na internet uma informação de que o youtuber PC Siqueira teria sido flagrado praticando crime de pedofilia. Está tudo muito recente, o inquérito ainda não foi concluído, mas aconteça o que tiver acontecido, não faz diferença, eu posso afirmar uma coisa com certeza. Ele não praticou o crime de pedofilia. Se você quer entender por que eu afirmo isso com tanta certeza, assiste até o final do vídeo. Os crimes contra a liberdade sexual são com certeza o assunto mais delicado do direito penal e talvez sejam até o assunto mais delicado de todo o direito, de todo o ordenamento jurídico. É fato público e notório que as condutas que violam a liberdade sexual, as condutas que constituem abuso sexual, seja contra adultos e principalmente contra crianças e adolescentes, elas são de extrema gravidade e são reprovadas inclusive pelas pessoas que têm por hábito praticar crimes. Nos estabelecimentos prisionais, que é o nome técnico de cadeia, existe um lugar específico para essas pessoas, para quem comete crime de natureza sexual, para quem atenta contra a liberdade sexual dos outros. Esse espaço é chamado seguro. Essas pessoas que estão ali condenadas, ou mesmo as que estão sob investigação, elas têm que ficar separadas dos demais presos, porque nesses estabelecimentos prisionais, essas pessoas elas são vistas com desprezo. Elas, inclusive, correm risco de morte se ficarem misturadas aos demais presos. E ao longo da tarde e da noite da quinta-feira, dia 11 de junho de 2020, circularam uma série de informações na internet, em portais de notícia, em perfis do Twitter, que faziam menção ao fato de que o youtuber PC Siqueira ele estaria envolvido ou teria sido flagrado em prática de pedofilia ou cometendo crime de pedofilia. O que aconteceu foi que vazou um vídeo que era uma gravação de tela de um celular onde constava uma conversa supostamente do PC Siqueira com uma outra pessoa. Em um determinado ponto dessa conversa, o PC Siqueira, então, ele comenta que estava naquilo que ele chamou de sessão de sexo virtual e que, em determinado momento, a pessoa com quem ele conversava, ela teria mandado uma foto da sua suposta filha, no caso dessa mulher, seria aproximadamente 6 anos e uma foto de nudez. E o que acontece em seguida é que o PC Siqueira, ele então manda essa foto para esse amigo e depois pede para a pessoa apagar. Nós precisamos aguardar as investigações, aguardar a perícia técnica, para saber se realmente foi isso que aconteceu, se não é alguém tentando destruir a reputação do PC Siqueira. Mas o fato é que, algum tempo depois, o PC Siqueira teria vazado um áudio onde ele, em uma conversa de voz, ele conversa com um amigo que seria aquilo que as pessoas estão falando que seria a confissão dele. Então, nesse áudio, teria a voz do PC Siqueira e ele comentaria alguma coisa como reconhecendo que deve ter algum tipo de traço de pedofilia, porque no contexto daquela conversa, ao ver a foto de uma menina de 6 anos em situação de nudez, ele teria se sentido roused ou aroused, não dá para entender, não dá para saber exatamente qual é a palavra que ele quis dizer, mas existe uma palavra em inglês que é aroused, que numa tradução mais livre seria despertado ou excitado naquele contexto. Bom, e aí isso criou toda uma polêmica. O PC Siqueira, ele é um youtuber relativamente famoso, ele tem quase 1 milhão de seguidores no Twitter, no YouTube, no seu canal. Ele faz parte de outros canais, ou fazia parte de um outro canal, junto com o Cauê Moura e o Rafinha Bastos, chamado Ilha de Barbados. E essas pessoas, ao saberem do ocorrido, a primeira providência delas foi, então, tirar todos os vídeos do canal. O canal ainda existe, mas não tem mais nenhum vídeo lá no canal disponível. Eu não vou colocar aqui no vídeo nem as imagens da gravação de tela do celular, nem o áudio. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, se você quiser ir lá ouvir. Mas o que importa aqui é que a gente tem que entender que as pessoas, elas respondem penalmente por aquilo que elas efetivamente fazem.
Então nós temos que entender o que realmente o PC Siqueira fez, qual foi o ato que ele cometeu, se é que ele fez isso. O canal Dead Conscience fez uma análise muito interessante, vou deixar o link na descrição também, onde ele conclui que o PC Siqueira praticou o crime do artigo 218-C do Código Penal. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Mas por que eu discordo do Dead Conscience e acho que não é o caso do artigo 218-C do Código Penal? Porque no direito penal nós temos um princípio que é o princípio da especialidade. Existem leis genéricas, ou como a gente chama, leis gerais, e leis específicas, ou leis especiais, que regulam situações específicas. No caso, existe também o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, e o ECA prevê situações parecidas onde a vítima seja criança. Então o ECA tem no seu artigo 241-A uma previsão bem parecida. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Então, como você pode ver, são condutas bastante semelhantes, bem parecidas. Uma é específica, no caso a 218-C, ao dizer ou mencionar cenas de nudez, fotos de nudez. No caso do ECA, não existe a menção explícita a cenas de nudez. Mas o ECA ele é voltado para situações que envolvem criança e adolescente. Então, nesse caso, eu entendo que se aplica o artigo do ECA e não do Código Penal. Bom, então quando a gente tem duas leis que elas estão aparentemente em conflito, é o que a gente chama no direito tecnicamente de conflito aparente de normas, existem algumas regras, alguns princípios para solucionar esse conflito, para saber qual é a lei que vai ser aplicada de fato ao caso concreto. No caso do direito penal, a gente vai ter então um dos princípios seria o princípio da especialidade, que seria o caso. Ou seja, como envolve crianças e adolescentes, existe uma lei específica que regula as condutas, né, os crimes praticados contra crianças e adolescentes. Quem pratica esses crimes vai ser processado e julgado com base nessas leis específicas, leis especiais. Mas até agora eu não expliquei por que eu tenho tanta certeza que o PC Siqueira não praticou o crime de pedofilia. E é por uma razão muito simples. Porque pedofilia não é crime. De acordo com a psiquiatria, eu vou deixar também um link aqui muito bom na descrição do episódio, a pedofilia é uma parafilia. Então, enquanto a maioria das pessoas não sente desejo e atração sexual por crianças ou adolescentes, algumas pessoas sentem muito desejo ou só sentem desejos sexuais por crianças e adolescentes. Mas o direito penal, ele não pune aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa pensa. O direito penal ele pune apenas as condutas, os atos praticados. Então é possível que alguém que tem esse tipo de desejo por criança e adolescente jamais venha a concretizar esses desejos, jamais venha a ter relações sexuais ou praticar outros atos com crianças e adolescentes. E ele jamais vai ser punido, porque se isso é uma doença, você não vai punir alguém pela doença que ele tem. Essa pessoa só vai ser punida se, em função dessa doença, vier praticar algum tipo de ato sexual com crianças ou adolescentes. A primeira pergunta que você pode me fazer, então, é assim, bom, mas tem um crime descrito no ECA e no Código Penal, e esse crime foi praticado contra uma criança e adolescente. Isso não é pedofilia? Não. Isso é um ato sexual praticado contra a criança ou adolescente. Como eu disse, a pedofilia é uma doença e você não pode criminalizar alguém por alguma coisa que ele é. Uma pessoa que é doente, ela não pode ser criminalizada por ser portador dessa doença, apenas pelos atos que ela praticar em função dessa doença. E o que pode acontecer agora?
Bem, provavelmente o inquérito vai ser instaurado, se ainda não for, já vai ser instaurado imediatamente, ou num breve período. Vai ser investigado, vai ser feita a perícia do áudio e do vídeo, vai ter que ser feito algum tipo de perícia para comprovar se aquela voz era ou não do PC Siqueira, se aquele vídeo gravado da tela, aquela conversa realmente é verídica, e aí, uma vez concluída a investigação, isso é enviado ao Judiciário. O Judiciário repassa isso para o Ministério Público para que o Ministério Público possa então oferecer a denúncia, se achar que é caso de oferecimento de denúncia. Se ele achar que tem elementos, que tem provas suficientes para oferecer uma denúncia. Bom, eu presumo que o PC Siqueira ele seja aquilo que as pessoas comumente chamam de réu primário de bons antecedentes. Ou seja, ele não respondeu nenhum processo nos últimos 5 anos, ele não foi condenado por nenhum processo, e ele não recebeu o benefício da suspensão condicional do processo. E aí depende do que o Ministério Público entender. Se o Ministério Público entender que ele praticou o crime previsto no artigo 218-C do Código Penal, o Ministério Público provavelmente vai oferecer a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo está prevista no artigo 89 da Lei 9099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Apesar de ser a Lei dos Juizados Especiais, ela incide também em crimes que não são da competência dos juizados especiais. Isso porque nessa parte ela é uma norma genérica, uma norma processual genérica. E aí, se o PC Siqueira oferecer a proposta de suspensão condicional do processo, esse processo ele vai ficar 2 anos suspenso e todo mês o PC Siqueira tem que ir lá no cartório da vara assinar um livro de frequência. Porém, se o Ministério Público entender que é o caso do artigo 241-A do ECA, aí ele não vai fazer jus, não vai ter direito ao benefício da suspensão condicional do processo, porque para ter direito a esse benefício, um dos requisitos é que a pena mínima do crime seja igual ou inferior a 1 ano. No caso do 218-C, ele se encaixa, a pena mínima é 1 ano. No 241-A do ECA, são 3 anos a pena mínima. E mesmo que o PC Siqueira ele seja julgado e condenado com base no artigo 241-A do ECA, provavelmente ele não vai para a cadeia, ele vai cumprir a pena desde o início em regime aberto. E aí, dependendo da cidade, dependendo das condições do sistema prisional dessa cidade, é que vai depender se ele vai passar o dia na rua, na casa, no trabalho, enfim, e vai dormir no estabelecimento prisional ou não. E aí pode ter também a questão da prisão domiciliar, aí vai depender muito do caso concreto. Tudo isso porque o crime que o PC Siqueira eventualmente tenha cometido, supostamente cometeu, nós estamos falando tudo hipoteticamente, que não foi um crime tão grave e a conduta dele, a vida pregressa dele, não justifica uma prisão preventiva, nem justifica que ele realmente tenha que ser segregado da sociedade. Tem um outro fato que também pode ser levado em consideração aí, que é o fato do crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça. O crime dele, ou seja, de compartilhar com alguém uma foto de uma criança nua, ele em si não praticou violência nem grave ameaça contra essa criança. E tudo isso vai ser objeto de análise, tanto pelo Ministério Público quanto pelo juiz, quando tiver que julgar o caso. Outra consequência possível é o PC Siqueira responder na esfera civil pelos danos morais causados. Isso vai depender muito dos pais dessa criança. Mas uma coisa curiosa é que até agora eu não falei da mãe, né? A mãe dessa criança, supostamente a mãe. A gente, na verdade, não sabe se a pessoa que estava ali conversando era efetivamente uma mulher e era efetivamente a mãe dessa criança. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Se você quiser que eu fale sobre isso, sobre as consequências para uma mãe que pratica esse tipo de ato contra seus filhos ou contra pessoas que estão sob a sua guarda, deixa aí nos comentários. Se você quiser que eu fale mais sobre crimes contra a liberdade sexual, também deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o seu joinha se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo.